Gálatas 5,16 está dizendo assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém? Quem entendeu essa palavra, dê mais um glória a Deus aí. Agora é para os céus ouvir. Dê um glória a Deus. Aleluia. Então se assente agora, amém? Em nome de Jesus, que nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Irmãos, como eu disse aqui no início, nós estamos vivendo dias de governo do Espírito, dias de alinhamento. Eu creio que nós estamos vivendo os melhores dias da comunidade evangélica Casa de Oração. Por que nós estamos vivendo os melhores dias? Porque nós temos entendido, nós estamos começando a entrar na era do reino dos céus. Quando a igreja começa a entender o que é trazer o reino para a terra, o reino celestial para a terra, nós começamos a entender como que Deus começa a trabalhar. E quando nós falamos também de governo do Espírito, nós queremos dizer que a igreja ela precisa estar em espírito. Deus quer tirar o homem natural e colocá-lo no sobrenatural. Por quê? Porque quando Deus trabalha na vida do homem e coloca ele no sobrenatural de Deus, ele tende a correr para as coisas do Espírito. Ele tende a estar mais com a vida no Espírito do que a vida no corpo. Então, quando nós falamos que queremos trazer o Espírito, queremos trazer o governo do Espírito para a igreja, para as nossas vidas, nós queremos entender que as coisas do Espírito, foi o que nós acabamos de ler, traz gozo, paz, temperança, fé, domínio próprio. Amém? E quando nós falamos sobre isso, nós sabemos que existem duas dimensões para o homem, que é o homem carnal, né? O homem carnal, o homem espiritual, o homem natural e o homem sobrenatural. Qual deles nós queremos viver? Qual deles nós queremos que governe as nossas vidas? Para que haja em nós um governo do Espírito, nós precisamos entender que nós temos que andar em Espírito. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra do Senhor, quando ela libera essa maravilhosa profecia para nós, ela diz que ela é capaz de dividir a alma e o espírito do homem. Ela é capaz de colocar na vida do homem um governo do Espírito, quando o homem quer andar no Espírito. Mas quando o homem não quer andar no Espírito, o que governa dele, a vida dele, é o governo da alma, é o governo da carne. Mas nós sabemos que nós vamos viver dias aqui proféticos, dias onde, até se você não quiser, é como o pastor hoje disse aqui, num ambiente tão preparado, um ambiente tão maravilhoso,
Até quando você não quer, você começa a se envolver nesse ambiente do Espírito. Você começa a entender o que é viver sobre o governo do Espírito. E como igreja nós precisamos viver nesse governo. Nós precisamos estar ministrando na vida das pessoas, para que as pessoas comecem a entrar no sobrenatural de Deus. Porque quando o homem começa a entrar no sobrenatural de Deus, ele começa a não vir à igreja movido por emoções, ele começa a não vir à igreja movido por necessidades. Ele começa a vir a buscar a Deus movidos por um propósito de estar na casa do Senhor. Por que, Senhor, o Senhor tem me chamado? Por que o Senhor tem me colocado aqui, Senhor? Eu creio que não é somente para que eu atenda as minhas necessidades, mas para que a necessidade do reino esteja depositada sobre a minha vida. Porque nós temos aprendido, igreja, que quando nós começamos a buscar as coisas do reino, quando nós começamos a entender o que é as coisas do alto, Deus acrescenta nas nossas vidas o que nós precisamos. Seja o que for, o Senhor começa a acrescentar em nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos estar sempre andando no Espírito. Quem tem andado no Espírito? Dê um glória a Deus mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Aplauda sim o Senhor. A primeira manifestação. A ordem que o apóstolo Paulo disse, quando nós acabamos de ler esse texto, nós começamos a entender que a primeira ordem é andar no Espírito, para que o governo espiritual, o governo do Espírito esteja sobre as nossas vidas. Romanos 8, 13, 14 diz assim: porque se viverdes segundo o governo da carne, haveis de morrer, mas se pelo governo do Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei, pois todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então eu quero dar uma informação para você. Quando você começa a viver o governo do Espírito, você é chamado filho de Deus. Você não é nenhum bastardo, nós não somos bastardos. Nós somos chamados filhos de Deus. E quando somos chamados filhos de Deus, temos direito a todas as heranças que o Pai Celestial tem para cada um de nós. A herança de vida eterna, a herança de vivermos uma vida com Ele. Uma vida de renúncia, sim. Porque nós entendemos que este mundo, nós precisamos renunciar a ele todos os dias, porque ele não tem nada de bom para nós. Mas quando nós vivemos nesse Espírito, nós começamos a entender as coisas do alto. Estamos vivendo os dias proféticos, dias de alinhamento, de restauração. E às vezes, muitas das vezes, isto vem com muita renúncia, muita dor, muito sofrimento. Às vezes renunciamos coisas banais, coisas que nos custam. Mas para trazer o reino, para manifestar o reino de Deus sobre nós, precisamos entender que nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não vivemos mais segundo as nossas emoções, mas segundo as emoções de Deus. Por isso que quando nós cantamos aquele hino, que eu quero conhecer o teu coração, Senhor. Vocês imaginam o que nós estamos pedindo para o Senhor? Vocês imaginam o que nós estamos pedindo para o Deus Todo-Poderoso? Conhecer o coração de Deus. Conhecer as emoções. Saber onde Ele entraria. A compaixão que Ele sentiria quando Ele entrasse dentro de uma igreja e visse uma pessoa enferma. A compaixão que Ele teria para que aquela pessoa fosse curada, fosse salva, fosse liberta. Quando o Senhor nos chama a essa responsabilidade, Ele está dizendo assim para nós: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor, eu creio que Ele está tirando da igreja nesses dias todo homem natural, todo homem carnal. Ele está trazendo de novo a essência do homem sobrenatural. Aquele homem que não vivia segundo os conselhos dos ímpios, como diz lá em Salmos 1. Aquele homem que tem a mente renovada, uma mente constituída por Deus, como diz lá em Romanos.
Aquele homem que não vai viver mais o natural dele, mas o sobrenatural de Deus. Porque quando nós começamos a viver o sobrenatural, irmãos, nós começamos a ver coisas dos céus. Nós não vamos mais para a igreja para observar nada que está acontecendo. Nós não saímos da igreja com raiva do irmão, porque nós estamos pensando somente com coisas do alto. Nós vivemos Cristo aqui na terra. Então, a primeira ordem é que nós devemos andar no Espírito. Andai no Espírito. Quando você começa a ter essa convicção de que você precisa andar no Espírito, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a entender o porquê o Senhor tem te chamado, qual o propósito do seu chamado. Não somente para satisfazer as suas necessidades e as suas vontades, mas para adquirir um propósito diante do Senhor. Nós vivemos de propósito, igreja. Não pensamos nós que o Senhor nos chamou à toa. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados diante de situações. O Senhor nos chamou por um propósito, para fazer algo na casa dele. E somente quem está no Espírito começa a entender este gozo que a palavra do Senhor fala. Como nós acabamos de ler, esse gozo espiritual, essa coisa que vem lá do Espírito, este gozo que muitas das vezes vem com sofrimento, porque eu quero dizer que quando nós estamos no governo do Espírito, a carne, ela tende a se afastar, o corpo, ele tende a falar mais baixo. Mas quando nós estamos no governo da alma, quando a carne começa a governar o ser humano, quando ele sai do sobrenatural e começa a viver o natural, ele começa a absorver coisas que não agradam ao Senhor. Ele deixa com que sentimentos comecem a influenciar a vida dele. Todas as vezes que a alma, ela começa a falar, a alma é enganosa, como ela começa a falar mais alto na vida do ser humano, nós começamos a achar que nós somos incompetentes, que nós não prestamos para nada, que nós somos incapazes, porque a alma, ela produz essas emoções. Você chega num culto como esse, você acha que Deus não vai falar, ou então que você não está apto para ouvir a voz do Senhor. Quando nós vivemos coisas da alma, quando o nosso corpo tende a chamar coisas da alma, nós começamos a viver no natural do homem. O natural do homem, e esse não é o propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver no sobrenatural. É começar a ver sinais, prodígios e maravilhas. É começar a entender que o nosso ministério é um ministério apostólico, ministério de paternidade, ministério de você chegar perto do seu discípulo, abraçá-lo e direcionar para ele uma palavra de fé, uma palavra diretamente do trono. Um ministério paternal, quando nós começamos a nos envolver com o andar no Espírito. Andar no Espírito. Eu estive um tempo atrás aí, até criticando meu esposo, ele até falou, pastor, porque às vezes a religião nos ensinou que para nós adquirirmos algo do Senhor, ou para nós estarmos orando ao Senhor, nós temos que estar de joelhos, dobrados. Eu achava que toda hora, para você orar, para você falar com Deus, você tinha que estar num templo como este, com os joelhos dobrados e colocar as mãozinhas assim e começar a clamar ao Senhor. E certa vez eu critiquei ele, eu falei assim, engraçado, eu não vejo você buscando a casa de joelhos. Eu acho estranho. Aí ele foi e disse assim para mim, Edilane, às vezes eu não fico de joelho o tempo todo. Às vezes você não está me vendo aqui de joelho o tempo todo. Mas eu vou falar com você daquele jeito dele falar. Ele falou, vou falar com você. Eu fico ligado no Espírito o tempo todo. Se eu vou no banheiro, eu estou orando. Se eu vou no quarto, eu estou orando. Se eu estou comendo, eu estou orando. Se eu estou dentro do ônibus, eu estou orando. Se eu estou no carro dirigindo, eu estou orando. Porque eu estou vivendo no Espírito.
E quando ele me falou isso, eu falei, será que isso é possível? Pensei. Mas, igreja, quando nós começamos a entender o governo do Espírito sobre as nossas vidas, quando nós começamos a viver o sobrenatural do Senhor, nós começamos a entender que toda hora é hora de um lugar secreto, é hora de você estar no secreto. A Bíblia diz que o lugar secreto e desejável do Senhor. Então você começa a entender que você está andando no Espírito. Qualquer hora é hora de orar, qualquer hora é hora de chorar, qualquer hora é hora de debruçar diante do Senhor e estar na dependência dEle e começar a adorá-lo e a bendizê-lo. Quando eu comecei a entender o que é um lugar secreto, o que é deixar o governo do Espírito fazer parte da sua vida, fazer parte das nossas vidas, eu comecei a entender o que é estar a todo tempo em Espírito, andar em Espírito. E quando você começa a andar em Espírito, igreja, você começa a trazer esse governo maravilhoso, essa unção maravilhosa, é mover o reino, porque até então a igreja estava parada diante desse mover. Nós chamávamos o reino, mas nós estávamos estagnados, nós não movíamos o reino. Mas aí a partir do momento que você começa a clamar, que você começa a andar no Espírito, você começa a chamar a existência do reino aqui na terra. E você começa a entender o que é as coisas do Espírito. Não é apenas, igreja, nós sairmos da prostituição, da idolatria, da lascívia. Não. Quando você começa a entender as coisas do reino, você começa a entender que um ambiente como este é um ambiente propício para cura, para revelações dos céus, para manifestação do poder de Deus em nossas vidas. É quando você entra num culto como este, um culto onde é preparado para que o Espírito Santo entre, nós começamos a entender o que é você pegar a qualquer momento a presença do Senhor e transformar de vez a sua vida. É aquela primeira profecia que o pastor disse. Aquela primeira profecia que alguém chegou perto de você e disse assim, olha, um dia você vai servir o Senhor, um dia você vai estar na casa do Senhor, você vai ser um grande profeta. Às vezes um profeta chegou perto de você, aquela primeira profecia na sua vida, e você deixou passar. O ambiente, quando está propício, o governo do Espírito, quando ele começa a mover dentro da igreja, esses momentos, eles são preciosos, igrejas, porque você está atento à manifestação. Aí você começa a adorar o Senhor, você começa a ministrar na vida do seu irmão, você começa a adorar o Senhor com língua estranha, e o Espírito Santo começa a mover na igreja de uma forma extraordinária. Isso é andar no Espírito. É trazer o reino aqui. A ordem é vamos viver no Espírito. Romanos 13, 14, como eu disse, porque se viverdes segundo o governo da carne, a vez de morrer, mas se pelo governo do Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei, pois todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então você é chamado filho de Deus. Eu quero dizer que este governo do Espírito, este reino que vai ser estabelecido no nosso meio, é para cada um de nós, porque nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros dessa promessa maravilhosa que o Senhor nos entregou. Segunda ordem, orar no Espírito. Orar a todo tempo. Buscar o Senhor a todo tempo. É você estar atento. Quando existe alguém aqui na frente e começa a ministrar, é você começar a adorar, a proclamar, adorar o Senhor, trazer à existência o mundo sobrenatural. Quando nós começamos a entender isso, igreja, nós começamos a levantar uma geração de adoradores no nosso meio. Uma geração de homens e mulheres que não oram por estímulos. Não oram porque alguém está aqui e chamou para orar. Não oram porque tem alguém que puxou o coro da oração.
Quando nós oramos a todo tempo no Espírito, nós começamos a entender que nós oramos porque nós sabemos buscar a presença do Senhor, como Ele mesmo nos mandou que buscássemos. Quando nós estamos orando em Espírito, as coisas do Espírito começam a acontecer no nosso meio. Por isso que há na igreja manifestação de curas, milagres, prodígios e maravilhas. Porque a igreja, ela se posiciona para orar em Espírito, para buscar a face do Todo-Poderoso. E eu quero dizer para a igreja que quando nós entramos nessa intimidade com o Senhor, Ele vem pela igreja, Ele começa a passear no meio da igreja, Ele começa a ministrar nos nossos corações. Quando estávamos cantando aquele hino aqui, do jardim, voltar ao jardim da inocência, eu comecei a chorar na presença do Senhor aqui, e eu senti como se Ele pegasse aqui a minha cabeça e começasse a acariciar, a me abraçar. Essa intimidade que muitas das vezes a gente não consegue achar no meio da igreja. Mas nós entendemos que quando nós trazemos à existência o Espírito Santo, quando nós entendemos que o Espírito Santo não é aquele ser que está longe, ele está tão perto de nós. Quando nós começamos a entender isso, aí ele começa a passear no meio da igreja, como eu vi ele passeando no meio da igreja. Ele começa a ministrar na sua vida cura, milagres. Quando nós entendemos essa essência, igreja, aí o Espírito Santo, ele começa a se manifestar de uma forma grandiosa. Você começa a olhar pro olho do irmão e começa a ver uma coisa diferente. Você começa a ver as atitudes do irmão de uma forma diferente. É porque ele já está começando a viver no governo do Espírito. A alma já fala mais pro lado do Espírito, porque a alma ela é enganosa. Se a sua carne tende a puxar pelas coisas da carne, pelo mundo, ela vai atrás. Ela é Maria, vai com as outras, ela é cretina. A nossa alma é cretina. Mas quando ela vê que você tende a buscar as coisas do Espírito, ela começa a puxar também para as coisas do Espírito. Então hoje é o dia de nós alinharmos com o Senhor, de nós colocarmos a nossa alma no lugar que ela deve estar. A nossa alma ela tem que ser preenchida pelo Espírito Santo. Porque quando ela começar a ser preenchida pelo Espírito Santo, igreja, você vai começar a saber qual foi o propósito que o Senhor te chamou. Você vai achar que você vai parar de achar que você é aquela pessoa que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Você vai parar de falar que você é o coitadinho, porque você vai ser cheio do Espírito. Você vai começar a orar a todo tempo no Espírito. Quando você estiver lá no seu quarto, você vai orar sozinho. Quando você chegar aqui num culto como este, você vai começar a orar. Quando você andar dentro do ônibus, o Senhor vai começar a ministrar no seu coração. E você vai chegar perto daquela pessoa e começar a ministrar sobre a vida dela. Porque isso é andar no Espírito e isso é orar no Espírito. É que você começar a entender que toda a sua vida existe apenas um propósito: trazer o reino aqui para a terra, trazer o reino dos céus para a sua vida. A última ordem, a terceira ordem: se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, está dizendo assim: não extingais o Espírito. Não extingais. Quando você começar a receber este dom maravilhoso de andar no Espírito, de orar no Espírito, a terceira ordem é para que você não acabe com esse Espírito na sua vida. A terceira ordem é que você não aniquile, que você não tire esse Espírito da sua vida. Como que esse Espírito vai afastar da minha vida, pastora? É quando eu começar a deixar o pecado entrar na minha vida. É quando eu começar a deixar as coisas do mundo, as coisas que não são do alto, entrar na minha vida. É quando eu começar a não me envolver mais com as coisas do reino. É quando eu começar a achar que eu não preciso provocar a presença do Senhor na minha vida. Aí eu vou começar a tirar, esse Espírito vai começar a se extinguir de mim.
E a palavra de Deus diz, a terceira ordem: não extingueis o espírito das vossas vidas. Não deixe para que as suas conquistas elas não sejam paralisadas. Para que as suas conquistas elas não fiquem onde você começou e não termine. Não extingais esse Espírito Santo da vida de vocês. Quando vocês acharem que está tudo errado, que você não consegue mais orar, que você não consegue mais buscar do Senhor, vai para o seu lugar secreto. O lugar secreto e desejável é onde o Senhor começa a te entregar coisas maravilhosas, é onde o Senhor começa a revelar para você coisas do alto. Você começa a entender que você foi chamada por um propósito, não por um estímulo, por um propósito. Eu quero liberar sobre a vida da igreja nesses dias. Eu quero dizer que nós vamos viver os melhores dias na presença do Senhor. Nós vamos estar num alinhamento que o Senhor vai nos colocar nesses dias. E nós vamos começar a entender como é trazer as coisas do reino para as nossas vidas. Não apenas em discurso, mas uma realidade todos os dias. Nós vamos entender que esta profecia, que esta palavra apostólica, esta palavra onde vai nos dar direito a ser chamados de pais e filhos espirituais. Essa palavra que nós estamos lançando nessa igreja vai ser para nós alinharmos nosso coração e começarmos a entrar nessa paternidade do Espírito. Este governo do Espírito, este governo que não nos deixe enganados, que todos os dias vem para nos tirar do pecado da carne. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, nós vamos estar lendo. 1 Coríntios, você que tem a palavra do Senhor, pode abrir. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 9. Está dizendo assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então quer dizer que as coisas que seus olhos não viram, quando você estiver alinhado, quando você estiver no governo do Espírito, o Senhor vai começar a te mostrar, porque já está tudo preparado. Já está tudo preparado para você. Então o Senhor vai começar a abrir os seus olhos para que você veja. E eu quero dizer que isso não está no outro plano, não. É aqui, é agora, é hoje. Não é para a eternidade, não. É agora. A Bíblia diz que são coisas que seus olhos não viram. O Senhor já está preparando para todos nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu quero dizer que a partir de hoje, você vai viver um governo do Espírito na sua vida, e você vai começar a entender as coisas do Espírito. Você não vai viver mais como um homem natural, mas você vai viver como um homem sobrenatural, entendendo as coisas do alto, porque as coisas do alto, o Senhor vai revelar só para aqueles que são filhos, só para aqueles que estão na dependência, só para aqueles que são chamados herdeiros e co-herdeiros de Deus. Você vai começar a entender as coisas do Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Talvez
O homem natural, quando vê o Senhor manifestar o reino dele, a glória dele sobre a sua vida, ele não vai entender. Ele vai dizer que é loucura. Quando você começar a ministrar sobre a vida do órfão, da viúva, do necessitado, e aquela pessoa começar a entender o reino de Deus na sua vida, começar a olhar para você e ver mudança na sua vida, eles vão achar que é loucura. Mas como? Como que aquele homem que ontem ele estava na vida errada e hoje ele está ministrando e pessoas são curadas, pessoas são restauradas? Eu quero dizer que isso é loucura para o homem, mas é porque as coisas do alto somente Deus entende, só o Espírito de Deus entende sobre a sua vida. E você vai começar a ministrar isso, porque é o Espírito que vai começar a ministrar sobre a sua vida. Mas o que é espiritual discernem bem tudo, e o de que ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! O Senhor nos fala que nós temos a mente de Cristo. Nós entendemos então a mente de Cristo. E quando nós entendemos a mente de Cristo, queridos, nós começamos a viver no Espírito. Nós começamos a andar no Espírito, orar no Espírito. E nós de maneira nenhuma vamos deixar que esse Espírito, ele saia das nossas vidas. Porque nós vamos começar a entender a mente de Cristo. E a mente de Cristo é essa. É de que quando nós cantamos essa canção, ajude-me, Senhor, a conhecer o seu coração, Senhor. Ajude, Senhor, a entender as coisas do seu coração. É porque nós queremos entrar na mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, ela opera com compaixão, com amor, com restauração e com milagres. Então você que quer ter uma mente de Cristo, você que quer conhecer o coração do Senhor, assim como nós temos ensinado, fique sobre os seus pés. Nós vamos estar ministrando a oração neste momento. Nós vamos pedir ao Senhor que tudo que foi falado, tudo que foi ministrado sobre as nossas vidas, se torne algo real. Mas para isso, igreja, nós precisamos estar na dependência desse governo. Não vamos chegar na igreja, não vamos chegar num culto como esse, achando que, Senhor, eu estou aqui. O Senhor precisa de mim, não. Temos que nos desarmar. Como o pastor tem falado, temos que nos desarmar. Para entender a mente de Cristo, para entender o que Cristo, Ele quer colocar em nossos corações, nós precisamos desarmar diante da presença dEle. Então eu quero que você desarme neste momento. Você feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a viver neste governo, Senhor. Se até hoje, Deus, eu não consegui trazer o governo do Espírito sobre a minha vida, porque a alma, a carne tem falado mais alto. Coisas lícitas, renúncias de coisas lícitas tem falado mais alto, Senhor. Deixar de vir num culto como esse para te adorar por causa da chuva tem falado mais alto, Senhor, no meu coração, porque eu não quero molhar, eu não quero pegar um resfriado. Isso tem falado mais alto, Senhor. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser ministrada, Deus, pelo Teu Espírito. Eu quero a partir de hoje que a minha vida ela seja governada pelo Senhor, seja um governo do Espírito, não um governo da alma, não um governo da carne, não um governo onde eu possa ser paralisada, mas um governo do Espírito. Oh, xerebarabá xurianderês.